Vamos lá então, Pedro. Pedro Duran está aqui comigo, Theo Cury, Basília. Vamos falar mais sobre esse caso, Marielle Franco e Anderson Gomes. Agora, as investigações indo para o Supremo Tribunal Federal. Conversamos sobre esse assunto agora. Tem entrevista ao vivo com o Gustavo Sampaio. Ele é professor de Direito Constitucional e professor da Universidade Federal Fluminense. Já está aqui ao vivo com a gente. Professor, sempre um prazer lhe receber, tirar todas as nossas dúvidas aqui jurídicas. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro, Theo, Basília. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Nada como ter um professor que, com toda a didática, vai nos explicar o que está acontecendo. Professor, instantes atrás, o Theo Cury traz essa lista de pessoas com essa prerrogativa de foro que devem ser investigadas, futuramente processadas e julgadas no Supremo Tribunal Federal. A dúvida, para começarmos aqui nossa conversa, essa pessoa, esse suspeito, necessariamente ainda tem que estar no cargo ou para ter essa prerrogativa de foro, ou esse suspeito, ele tem essa prerrogativa a partir do momento em que a suspeita recai, no momento em que ele estava ocupando essa função? Pergunta importantíssima, Carol. E claro que a jurisprudência hoje nos surpreende. Ela é muito dinâmica, muito mutável, mas a princípio, hoje o Supremo Tribunal Federal se vê competente para processar e julgar, sobretudo quando nos referimos a deputados federais e senadores, aqueles que cometeram crime durante a investidura de um mandato, em razão do mandato, enquanto gozam daquele mandato ou titularizam um determinado cargo, porque não precisa ser necessariamente mandato, ou função. Até anos atrás, o Supremo Tribunal Federal considerava possível processar e julgar, por exemplo, um ex-deputado federal. Sobretudo a partir, Carol, de um precedente firmado numa importantíssima ação penal que foi julgada no Supremo Tribunal Federal mais de 5 anos atrás, que foi a ação penal 937, o Supremo Tribunal entendeu que uma vez que aquele ocupante do mandato não tenha mais aquela investidura política, o processo vai para a primeira instância. Então, não faria sentido dizer hoje tratar-se de um ex-deputado, de um ex-senador, de um ex-presidente que houvesse cometido crime naquele tempo. A não ser, Carol, volto a dizer, porque hoje é muito inseguro ser tão assertivo nas coisas, a não ser que o Supremo Tribunal mude o seu entendimento jurisprudencial de uma hora para outra. Se isso não acontecer, nós estamos falando de alguém que hoje dispõe de prerrogativa de foro e que, à época do cometimento do delito, já tivesse, portanto, aquela prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, tendo cometido o crime em razão do cargo ou do mandato desempenhado. Então, isso fecha um pouco, diminui um pouco, Carol, a possibilidade de nós especularmos sobre nomes. O Theo, para concluir, falou alguma coisa muito importante. Se o Supremo Tribunal Federal recebeu esse processo nesse momento, é porque se trata de alguma autoridade que goza de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, porque a prerrogativa de foro, ela se espalha pelo Supremo Tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos 6 tribunais regionais federais, pelos 27 tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Por exemplo, um deputado estadual goza de prerrogativa de foro do Tribunal de Justiça do seu estado. Se estamos falando de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, a ponto de o ministro Raul Araújo Filho, relator da matéria no Superior Tribunal de Justiça, ter remetido o processo à Suprema Corte, o Theo explicou bem, é porque se trata ou de deputado federal, ou de senador, ou do presidente, ou de ministro de Tribunal Superior, ou de ministro do próprio Supremo Tribunal, ou de chefe de missão diplomática de caráter permanente, não qualquer embaixador, ou de ministro de Estado. Basília Rodrigues, quem conversou e agendou essa entrevista com o senhor, tem agora uma pergunta. Basília.
Olha, já há algumas horas a gente vem conversando aí nos bastidores, até para entender e esclarecer essa situação para quem está assistindo a CNN agora e para nós, jornalistas, também, porque pela resposta mesmo do professor, apesar da previsão constitucional, parece que não tem, assim, uma regra muito clara, né, nesses últimos tempos em que pessoas com foro privilegiado, poderosos no Brasil, vêm sendo investigados, sempre parece uma regra muito mutável. Mas a minha pergunta, doutor, diz respeito ao andamento do processo. Chegar no Supremo porque é uma pessoa que tem foro privilegiado, mas o que acontece na prática? Demora mais tempo para a gente encontrar um desfecho ou pode ser até de maior celeridade? Porque a gente está falando de um crime com 6 anos sem solução até agora. Um delator que apareceu no meio do caminho, alguém que já era investigado, mas resistia a contar sua real participação e quem mandou matar Marielle Franco. Agora, olha, 6 anos, acabou de completar, o caso finalmente chegou ao Supremo Tribunal Federal. Isso é para, de certa forma, se comemorar ou lamentar? Vai para frente ou acaba sendo mais uma razão para a gente não saber tão cedo quem vai ser julgado pela morte de Marielle? Basília, bom dia novamente a você. É claro que, a priori, sempre que há mudança de posicionamento processual de um tribunal para o outro, a tendência natural é que haja um pouquinho mais de demora. Mas eu acredito que não será o caso. Nós estamos falando de um caso de grande repercussão, de repercussão internacional, um caso, inclusive, que envergonha a nacionalidade brasileira, e, sobretudo, porque já se passaram 6 anos e nós não tivemos a resposta correta de quem ordenou a bárbara execução da vereadora Marielle e de seu assessor Anderson Gomes. E, portanto, é claro que a matéria não pode demorar mais. Em verdade, quando o processo saiu da primeira instância e foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, é porque num desses apontamentos delatores falou-se da possibilidade de o crime ter sido ordenado por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e nós sabemos, o artigo 105, inciso 1º, alineado à Constituição, diz que conselheiro do Tribunal de Contas do Estado goza de prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça, assim como os governadores dos estados. Agora, o apontamento de alguém que tenha prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal faz com que o processo se desloque ao Supremo Tribunal. Não é possível, Basília, nesse momento, dizer que isso atrasará ou adiantará. Isso vai depender da disposição de trabalho e das dificuldades probatórias encontradas. Se esses ministros têm o comprometimento, e eu acredito que tenham, claro, de que o processo seja célere, certamente isso não vai atrasar o que já está, inclusive, muito atrasado. Não creio que esse atraso decorrerá disso. Agora, é claro, esse que vulgarmente passou a se chamar de elevador processual, Basília, essa saída do processo de um tribunal para outro, volta à primeira instância, volta para tribunal, em tese ela pode, claro, causar um atraso na tramitação. Mas o caso é um caso de tanta repercussão, o emaranhado probatório é tão intenso, que eu acredito que os ministros cuidarão disso o mais brevemente possível. E um último dado, Basília, importante. No Supremo Tribunal Federal, a matéria não foi remetida ao plenário. Foi remetida à primeira turma em sorteio para o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente da primeira turma. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal se constitui de um plenário de 11 ministros e de 2 turmas, cada qual de 5 ministros. E isso, Basília, já nos diz alguma coisa, não? Por quê? Porque dentro do Supremo Tribunal, por exemplo, quando se trata de acusação contra o presidente da República, a competência não é de turma, a competência é do plenário. Quando se trata de acusação contra deputado federal, não presidente da Câmara dos Deputados, a competência é de turma, por exemplo. E a matéria não à toa foi remetida à primeira turma. Então, se nós não temos informação sobre quem foi essa pessoa apontada, já sabemos que é alguém que goza de prerrogativa de foro não no plenário, mas em turma, o que já nos indica alguma coisa também. Pedro Duran.
Eu fiquei curioso agora, professor, para saber se tem alguma diferença da primeira para a segunda turma do ponto de vista dessa distribuição. Mas também já queria aproveitar e emendar uma outra pergunta. A gente tem a sorte de ter aqui o Theo Cury. O Theo é meu professor de STF, me ensina muito. Para entender qual é o momento processual em que essa decisão de remeter o processo ao STF é tomado. Porque a gente sabe que o Domingos Brazão, conselheiro do TCE, foi citado na delação do Rony Lessa como sendo um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Estava tudo bem, o processo estava lá no STJ, porque o Domingos Brazão tem, como o senhor disse, essa prerrogativa de foro no STJ. A remissão desse processo pelo ministro ao STF, ela acontece no momento em que essa delação premiada está sendo avaliada ou eventualmente pós-homologação? Ou seja, se a delação premiada de um acusado envolver essa pessoa com prerrogativa de foro, ela precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal? Também excelentes questionamentos, Pedro. Bom, em primeiro lugar, primeira turma e segunda turma, com algumas diferenças previstas não na Constituição, mas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, têm as mesmas competências, que são bem distintas das competências do plenário. Em geral, quando a competência é a mesma, Pedro, entre primeira turma e segunda turma, a matéria é enviada a uma ou outra pelo regime de sorteio. E dentro da turma sorteada, o relator é escolhido também pelo regime de sorteio, como, aliás, foi o caso agora do ministro Alexandre de Moraes. Mas no que se refere propriamente a essa remessa e momento da remessa, é preciso destacar, Pedro, que nós não estamos falando neste momento de processamento penal. O processamento penal, ou seja, o processo penal, ele ocorre quando o Ministério Público, que já é o dono da ação penal, já denunciou alguém, ou seja, já propôs ação penal. Nós ainda, em muitos campos desse caso, Marielle Franco e Anderson Gomes, estamos ainda na fase de investigação. Aí você pergunta, bom, se a fase é de investigação, e esse é um encargo da Polícia Civil no plano estadual e da Polícia Federal no plano federal, nós sabemos que aqui no estado do Rio de Janeiro, quem está investigando é a Polícia Civil, com a ajuda da Polícia Federal. Ora, então, dirá você, o Poder Judiciário não tem que intervir. Mas tem. Por quê? Porque mesmo na fase de investigação, quando nós temos medidas cautelares penais por serem tomadas e medidas investigativas que envolvem autoridades detentoras de prerrogativa de foro, tudo isso passa a depender de autorizações judiciais, compreende? Então, esses processos ficam sendo submetidos o tempo todo a esses órgãos judiciais para que, efetivamente, essas autorizações ou essas negativas possam ser dadas. Então, mesmo no caso da delação, quando nós falamos de delação que envolva uma autoridade de prerrogativa de foro, o controle homologatório dessa delação, sob pena de invalidade, tem que se dar no tribunal competente para processar e julgar aquela autoridade com prerrogativa de foro. Ora, se nós estivermos falando, isso tudo aqui é especulação, de deputado federal, ou de senador, ou de ministro de Estado, ou de quem quer que seja, ministro de um tribunal superior, também ministro de Tribunal de Contas da União, que goza de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, não Tribunal de Contas dos Estados. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal é que pode homologar e que tem competência para ordenar essa ou aquela medida que dependa de um controle judicial. Então, se a matéria subiu ao Supremo Tribunal Federal por indicação do ministro Raul Araújo Filho, do Superior Tribunal de Justiça, é porque envolve autoridade com prerrogativa de foro do Supremo e depende de decisões do Supremo Tribunal Federal para que o processo ande, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes entenda que não é a hipótese e devolva o processo ao Superior Tribunal de Justiça. Bem, temos muitas perguntas ainda, professor, muitas dúvidas. Então, brevemente, Theo Cury e a Basília ainda tem mais questionamentos. Theo, está com você agora. Obrigado, Carol. Professor, bom dia. Obrigado pelas explicações e pelo tempo aqui para falar com a gente. Eu queria saber agora como que fica na prática essa transferência da relatoria com relação às negociações para que haja uma homologação do acordo de delação premiada do Rony Lessa, que acho que a parte agora não só a mais, mas uma das mais importantes para que essa investigação de fato avance, e é o que está, como a gente falou bem no comecinho, fazendo com que esse
processo seja trilhado, do Rio de Janeiro para o STJ e agora para o Supremo Tribunal Federal. Isso vai ficar na mão do ministro Alexandre de Moraes. Como que funciona essa transferência de relatoria de um ministro do STJ para um ministro do Supremo? Que avaliações podem ser feitas? Como funciona na prática esse trâmite burocrático de gabinete? Nós estamos nesse ponto, Theo, num pântano, num terreno de incertezas, compreende? Porque nós não sabemos ainda se a matéria ficará no Supremo Tribunal Federal. Isso dependerá de uma avaliação do Supremo Tribunal Federal. Todavia, nos dias de hoje, o processamento e o julgamento desses feitos judiciais, desses processos judiciais, todo se dá por modal eletrônico, né? O processo hoje é um processo eletrônico, não é mais aquele processo físico, impresso, em autos físicos, como era no passado, até um passado recente. Então, é claro que essa tramitação, a depender da boa vontade das autoridades competentes, é uma tramitação célere. Mas, do ponto de vista do fenômeno processual, o ministro Raul Araújo, relator no Superior Tribunal de Justiça, note bem esse aspecto, ele foi relator porque ele integra um órgão do Superior Tribunal de Justiça chamado Corte Especial. O Superior Tribunal de Justiça se compõe de 6 turmas, cada uma de 5 ministros. As que têm competência criminal são a 5ª e a 6ª, mais 3 sessões, cada uma de 10 ministros, e uma Corte Especial, constituída pelos 15 ministros mais antigos, que tem autoridade para processar e julgar essa Corte Especial, conselheiros de tribunais de contas dos estados. Lá foi relator o ministro Raul Araújo Filho. Quando ele remeteu a matéria ao Supremo Tribunal Federal, por essa forte desconfiança ou percepção indiciária que se trata de autoridade com prerrogativa de foro, isso leva ao Supremo Tribunal Federal algumas tarefas processuais, compreende? Como, por exemplo, homologação ou tomada de medidas cautelares penais, como uma prisão preventiva possível, como uma busca e apreensão, como uma apreensão de passaporte, por exemplo. Medidas cautelares penais que só poderão ser ordenadas por um ministro do Supremo em razão da autoridade gozar de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Isso não remove, a priori, a autoridade do Superior Tribunal de Justiça para ordenar investigações em relação a um conselheiro do Tribunal de Contas. Todavia, isso não pode ficar difuso pela vida inteira, concorda? Então, veja, se num dado momento houver uma ação penal, uma denúncia do Ministério Público acusando criminalmente uma série de pessoas, inclusive uma autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, poderá ocorrer, e aí eu vou dizer poderá, porque vivemos tempo de muita incerteza processual em tudo, porque a jurisprudência tem sido muito dinâmica. Poderá ocorrer não desmembramento do processo, poderá ocorrer uma unificação do processo só no Supremo Tribunal Federal, que por ser o tribunal mais importante vai atrair para si a competência toda, para evitar o quê? Uma desuniformidade decisória. Senão, o Superior Tribunal poderia tomar uma decisão, o Supremo outra, a primeira instância outra, em relação a quem não tem prerrogativa de foro. Então, uma vez que venha a ocorrer uma acusação formal, depois de findas as investigações, bem provável que, se for mantido esse entendimento de que um parlamentar, possivelmente, ou quem quer que seja, com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, seja investigada e acusada, nós poderemos ter uma unificação desse processo na esfera da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas, como sabemos, tudo isso a conferir, a depender dos passos dados e dos fatos que nos forem revelados, porque até o momento estamos especulando. Não sabemos nem que tipo de autoridade teria sido delatada para remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal. Basília, para encerrarmos, serei indelicada e pedir para que sejamos breves aqui nessa última colocação. Por favor, Basília. Professor, em quanto tempo o ministro Alexandre de Moraes pode tomar essa decisão? Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre o que ele pode fazer, decidir ficar, liberar este processo, mas o senhor foi ainda mais além e lembrou que agora é Moraes quem poderá decidir prender pessoas, fazer busca e apreensão. Em quanto tempo isso pode acontecer?
Os prazos estão previstos na lei processual, Basília, e no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas esse tipo de prazo, para o próprio juiz, na doutrina e na jurisprudência, é considerado prazo impróprio. O que significa? Significa que o magistrado dispõe daquele tempo fixado na norma, mas ele, a depender da necessidade de uma providência aqui e ali, pode demorar mais, sem nenhuma consequência jurídico-processual. Então, poder demorar, poderá, mas diante da importância extraordinária do caso, da repercussão, da necessidade que a nação brasileira tem de uma resposta, Basília, eu não tenho a mais remota dúvida que essa resposta ocorrerá rapidamente e que o ministro Alexandre de Moraes, como tem acontecido sempre, será muito diligente. Agora, sempre lembrando para concluir, Basília, a salvo se o ministro Moraes entender que não é o caso da competência ser do Supremo Tribunal Federal, de que aquela autoridade que supostamente geraria a competência do Supremo Tribunal com base no artigo 102, inciso 1º, a linha B ou C da Constituição, não ter envolvimento nenhum com o caso. Aí, ministro Moraes não vai tomar nenhuma decisão nessa hipótese e vai restituir o processo ao Superior Tribunal de Justiça. Mas, se não for o caso, eu acredito que tudo acontecerá muito rapidamente. Vamos ficar atentos. Professor Gustavo Sampaio, sempre uma aula, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima.